Capítulo 2. As máscaras do sexo. Socialmente, vivemos por trás de máscaras de sexo, que facilitam o nosso relacionamento mútuo pelo reconhecimento imediato dos papéis. Toda sociedade tem um livro de regras do comportamento considerado apropriado para homens e mulheres. Ensinam-nos a usar essas máscaras de sexo para nos identificar e ajudar a nos encaixar numa linha que nos deixa aceitáveis para nós mesmos e para os outros. Sem dúvida, de uma sociedade para outra, o que é considerado postura masculina ou feminina varia incrivelmente, simplesmente porque cada grupo de pessoas desenvolveu um código de comunicação que facilita a vida no seu ambiente exclusivo. Não se trata tanto do que constitui comportamento masculino ou feminino, mas do acordo coletivo de se conformar com o comportamento proposto, que é o que o faz funcionar. É interessante notar que, em muitas sociedades, embora a mulher não seja reconhecida oficialmente nem receba o mesmo valor que o homem, nos bastidores, no lar, ela reina soberana. Testemunhei isso muitas vezes nas Américas, onde é óbvio que a ênfase social cai principalmente no homem, mas nos bastidores é a mulher quem toma as decisões, quem lida com o dinheiro e dirige a vida da família. Devido ao poder que a mulher tem hoje na vida particular, ela se dispõe a fingir o contrário em público. Uma das situações mais assustadoras para mulheres de qualquer sociedade é ter consciência de ser mais poderosa do que o homem, que supostamente deveria protegê-la e tomar conta dela. Várias mulheres de várias partes do mundo descreveram-me este dilema com muita dor e confusão. Uma parte dessa situação vem da insistência cultural que exige que os homens sejam tão visíveis externamente. Nesses tipos de desempenho de papéis culturais, o menino sente uma boa dose de insegurança no que se refere à diferença entre suposto poder e poder real. Desde muito pequeno, a mãe o ensina a ser o chefe. Naturalmente, ele fica muito dependente da disposição para brincadeiras que a mãe tem no momento. Isto pode ser uma pista importante no que se refere a saber por que as mães são postas num pedestal e continuam a ter a máxima importância para os homens nas sociedades que dão valor e praticamente veneram as próprias mães e deixam as esposas de lado. Por outro lado, a identidade feminina é fluida, porque a mulher é treinada para ceder. Por isso, não perde o senso de si mesma quando a situação exige que ceda. Mesmo quando condescende, a mulher pode de fato se sentir mais segura que o homem, porque está acostumada a se curvar. Reconhece que há um jogo em andamento. Geralmente o homem não percebe que se trata de um jogo e acha que está decidindo tudo. Muito embora a apresentação exterior da mulher possa ser muito mais nebulosa, ela aprendeu a medir a própria presença pelas sensações que estão em circulação. Sabe interpretar o mundo reconhecendo energias sutis. Por isso se sente muito mais segura diante do caos e do fluxo constante de sentimentos relacionados consigo mesma. Consegue se relacionar harmoniosamente com as raivas, medos e esperanças que existem sob as máscaras que a rodeiam. Por isso é capaz de identificar e interpretar o que está acontecendo de fato e que rumo as coisas tomarão. Esta abordagem intuitiva é um sistema de medida muito mais confiável porque a mulher consegue persuadir ou influenciar os outros sem arriscar se expor de modo a mudar a opinião que o mundo tem dela, provocando com isso uma certa ansiedade. No mundo ocidental, à medida que a sobrevivência vai se tornando cada vez menos uma questão de fatores físicos e cada vez mais uma questão de habilidades sutis, o homem e a mulher têm de ficar mais homogêneos e até mais andrógenos. As antigas divisões do homem que sai para o mundo enquanto a mulher fica em casa dificilmente podem ser aplicadas à realidade de hoje.
As demandas de uma vida societária bem-sucedida são simplesmente rigorosas demais para tal simplicidade. Hoje em dia, a sociedade dá muito valor ao que se faz da vida. A conversa tradicional do "o que você faz?" já incomodou tantas donas de casa que elas acorreram em bando para o mercado de trabalho a fim de encontrar a resposta que mudou a forma da vida familiar e lançou homens e mulheres numa dança de polaridade que ainda não chegou a um pico frenético. Com sorte, em breve, o pêndulo oscilará de volta para uma paisagem mais expandida, que incluirá atributos de sensatez, dispensa de cuidados e tratamentos, participação e amor como bens valiosos que devem ser transmitidos e imitados, em vez de posturas, atitudes e condutas ridicularizantes de sexo isolado. Embora gostemos muito de fingir e nos provocar mutuamente sobre o que significa ser homem de fato ou mulher de fato, há muita confusão a respeito do que cada um de nós é na realidade. Quanto maior a confusão sobre o que somos, mais dependentes ficamos dos códigos estereotipados de comportamento, de vestuário e de estilos de vida que facilitam ao máximo a identificação do que se espera de nós e indicam como viver confortavelmente no mundo. Por isso, vemo-nos agarrados a essas máscaras do sexo, numa tentativa fútil de evitar o desafio da autodescoberta ou do medo de sair dos limites. Quanto mais reconhecemos as energias que existem em nós e pertencem ao corpo oposto, mais confusão pode ocorrer, temporariamente, até libertarmos o medo que temos das implicações dessas energias e começarmos a colocá-las em prática. Geralmente é muito assustador sentir que dentro de nós existe uma energia à espreita que consideramos do sexo oposto. Dado um formato multidimensional, você pode começar a reconhecer essa energia não como um conflito do corpo, e sim como uma parte importante do seu repertório que pode lhe proporcionar grande prazer e uma ajuda na vida. É muito importante sondar a sua máscara de sexo individual, ver como a usa e quais são as suas atitudes subjacentes em relação às restrições que os outros impõem a você por causa dela. A sua alma escolheu o seu corpo para facilitar certas lições que conduzem mais a aprender com o corpo que você está utilizando nesta existência. Tendo em vista que existem traços definidos que são reconhecidos quase universalmente no relacionamento com a energia do homem e da mulher, é importante que você se pergunte se não estará se escondendo atrás desses traços ou se os está usando de modo criativo na vida. Será que um homem estereotípico, que se espera que seja forte, racional e desprovido de emoções, esconde a própria ternura, os anseios e o medo da sua vulnerabilidade atrás da máscara de profissionalismo ou da postura masculina? E será que a mulher que se espera que sucumba ou se renda utiliza a sedução ou o pretexto de não entender a fim de esconder a própria determinação, o desejo de manipular secretamente o mundo? Olhe bem para ver se você vem praticando o jogo de posicionamento masculino-feminino. Esse jogo é muito divertido, não só nos gestos e na aparência fingida. Além disso, tendo consciência da representação, você pode eliminar a limitação do papel e aumentar de fato o seu repertório. Para começar a se observar fingindo, experimente fazer o exercício de observar a diferença que há entre a qualidade e o estilo da sua comunicação com alguém do seu sexo e com alguém do sexo oposto. Pode ter certeza de que existe uma diferença, pois as crianças pequenas, desde cedo, descobrem que o homem e a mulher estão desempenhando papéis opostos e que existe um duelo pelo poder e pelo domínio entre as polaridades masculina e feminina. Esta sensação de oposição estabelece nas crianças uma comunicação sobre a necessidade de lutar pela sobrevivência, mensagem que acompanha a pessoa por toda a vida adulta.
Usamos este efeito de polaridade oposta como uma caixa de ressonância, uma realidade da qual podemos voltar mais vigorosos e sentir por nós mesmos. Como somos ensinados a seguir os passos dos nossos pais, a imitar o papel do genitor do mesmo sexo, aprendemos simultaneamente por projeção que estamos imitando e projetando certas características no genitor do sexo oposto. À medida que crescemos, simplesmente damos continuidade aos padrões de relacionamento que testemunhamos quando crianças, como se não houvessem outras opções. A tragédia é que, a menos que haja algum grau de sensibilidade e percepção, os homens e as mulheres estão tão absorvidos em se usar mutuamente como caixas acústicas que jamais aprendem a conhecer de fato uns aos outros. Simplesmente refletem e projetam as qualidades que alguém lhes ensinou, que são apropriadas ou podem ser esperadas deles e, consequentemente, precisam receber uma reação da polaridade oposta. Como a criança é marcada desde cedo pela ideia de que a natureza do relacionamento de polaridades é algo muito tênue e arriscado, aprende a se comparar e imitar seu próprio sexo de acordo com o que foi dito ser a resposta certa para a polaridade. É absolutamente importante compreender este ponto de vista, porque fala exatamente da essência da natureza dos relacionamentos que há entre homens e mulheres. Se a sua mãe e o seu pai, consciente ou inconscientemente, por meio do próprio comportamento de uma comunicação psíquica sutil, demonstraram que se tratava de fato de um duelo interminável, conclui-se que este será o quadro em que você vai colocar qualquer pessoa do sexo oposto com quem queira se comunicar, limitando e reduzindo drasticamente com isso a qualidade e o potencial dos seus relacionamentos. Se nos primeiros relacionamentos você aprende que o sexo oposto é seguro, nunca será capaz de expressar seus dotes individuais e exclusivos na presença daquela polaridade, porque a segurança tem uma prioridade maior para o corpo emocional. Você simplesmente será incapaz de ver que, por trás da máscara, do corpo físico, do modo de vestir, da postura da polaridade, existe alguém que tem uma amplitude de expressão exatamente como a sua. Expressar energias masculinas e femininas por meio de um comportamento estereotipado expõe o medo inato de se aprofundar nas situações. O medo nos impede de crescer, impede que sondemos os níveis de percepção mais profundos. Esta é a origem da inércia. Quando a autoexpressão se baseia em segurança, fica caracterizada pelo hábito. Habituamo-nos a nos expressar sempre do mesmo modo e, à medida que envelhecemos, os limites da nossa expressão masculina e feminina se reduzem. O modo de expressão vai se afunilando e fica mais defensivo e dado a fazer julgamentos. O hábito de conduta é sempre caracterizado pela inércia e pela superficialidade, porque exige muito pouca presença. Para ter consciência destes esquemas de projeção, você precisa ser capaz de vê-los em ação. Se você resolvesse parar e indagar a si mesmo o que gostaria de encontrar num parceiro ou em alguém do sexo oposto, começaria a ver o seu repertório de projeções sair do inconsciente e vir à tona. Procure fazer uma lista dessas coisas para si mesmo. Por exemplo, preciso de um homem para me sustentar, me proteger, me orientar, etc. Ou preciso de uma mulher para me alimentar, tomar conta de mim, reconhecer os meus méritos. Quando ficar ciente de cada uma dessas necessidades ou desejos que sente, verá que está projetando de dentro de si mesmo na outra pessoa as qualidades que não percebe que há dentro de si próprio. Você consegue eliminar a projeção logo que descobre que todas essas qualidades, boas e más, que vê e deseja de alguém que está fora de você, na realidade estão dentro de você mesmo, na forma de energias.
É muito importante começar a explorar estes detalhes de projeção porque, enquanto você achar que estão no domínio da polaridade, não será capaz de reconhecê-los como aspectos de si mesmo que estão à sua disposição, sem o empecilho da projeção. Você consegue descobrir um ser único, não um estereótipo, não alguém que você consegue comparar com uma imagem pré-concebida da polaridade oposta, ou com quem tem de lutar para sobreviver ou viver em comunhão. Por meio da máscara do sexo, é fácil uma pessoa dizer ao mundo que deseja ser vista de um determinado modo, quer se trate de um homem macho, quer de uma mulher vulnerável. Tais expressões são fáceis e podem ser feitas até por meios superficiais, como maneira de vestir e estilo, em vez de por uma sondagem conscienciosa da essência do homem ou da mulher que há dentro de nós. Para expressar essas energias essenciais, temos de permitir que vivam para sempre dentro de nós, de modo a praticamente irradiarem a nossa presença. Isso exige uma busca profunda da alma, que nos desperte para reconhecê-las. Depois que conseguimos identificar as essências masculina e feminina, vemos que estão à disposição numa infinidade de expressões que podem se combinar de maneiras exclusivas para se encontrar em qualquer situação particular que ocorra no presente momento. Por exemplo, expressar a essência masculina num dado momento poderia significar ser mental ou criar estruturas no mundo exterior, mas essas estruturas podem expressar simultaneamente também as energias masculinas que protegem e nutrem. Os elementos masculino e feminino, do modo como são expressos, nos permitem ter uma faixa ampla de comportamento ou contribuição que a mulher estereotipada não nos oferece. Se estamos nos comportando como uma menininha, não temos acesso à nossa força psíquica, nem às nossas grandes capacidades de consolar ou aconselhar. Se somos a mártir feminina, que está sendo usada no mundo exterior, na nossa invisibilidade, não existe resistência que caracterize de modo tão inato a essência feminina. O corpo emocional luta continuamente para defender a sua imagem singular de homem ou mulher, e acaba sucumbindo diante da paisagem árida e deserta em que uma delas prevalece. As verdadeiras qualidades que são a essência do masculino ou do feminino têm de ser delineadas, cada qual no seu próprio holograma, e depois fundidas em conjunto, de modo a haver um equilíbrio único entre o masculino e o feminino. Conseguimos integrar a energia feminina que sustenta e ajuda, usando a sabedoria e o talento da energia criadora e da energia de aconselhamento para depois, juntamente com as energias de estrutura e forma, reunir todas essas qualidades de modo tal que algo novo se manifeste. Não podemos esperar nos transformar em senhor do feminino e integrá-lo de modo a modificar o que sentimos aqui na Terra, sem embarcar num caminho de descoberta no qual o que é masculino ou o que é feminino adquire um significado de expressão completamente novo na nossa vida. Somente quando tiramos as máscaras do sexo, entramos de fato em contato com a essência das energias masculina e feminina e nos capacitamos a sentir a sua complementaridade mais do que a polaridade. Verificar como uma simplifica a outra, simplesmente usando os fluxos de energia masculina e feminina para realçar a expressão. Aprendemos a aplicar princípios femininos, tais como orquestração e harmonia, para trazer satisfação para a nossa vida. O mundo está ficando cada vez menor e estamos começando a superar essas máscaras do sexo, porque simplesmente não nos permitem ter uma amplitude de expressão suficiente para acompanhar o ritmo do nosso crescimento.
O crescimento interior está sendo reconhecido no mundo inteiro como algo absolutamente decisivo para se ter sucesso na vida e nos relacionamentos, assim como alegria e felicidade em todos os níveis. Até o próximo capítulo, que será o 3, Canais de Relações. Não esqueçam de curtir, por gentileza, e deixarem um comentário de apoio, algum conselho, uma palavra de luz para quem vier visitar este canal. Até a próxima. Namastê. Muita luz e amor para todos.